Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do programa da Escalada Financeira. Tá? No episódio de hoje, a gente vai falar de um tema muito interessante que é o efeito bola de neve em finanças. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas é um jeito de investir que faz com que assim o seu patrimônio ele vire uma máquina de gerar dinheiro em cima do dinheiro gerado por ele mesmo, tá? Então a ideia de hoje aqui para vocês é justamente mostrar para vocês como que funciona esse efeito bola de neve, essa máquina de gerar renda, como que eles podem te ajudar no seu futuro, num complemento de renda mesmo, né, do seu salário hoje, ou numa possível futura aposentadoria, para você começar a construir seu patrimônio voltado para isso, tá? Quais são os tipos de ativos que utilizam para que a gente possa utilizar esse efeito de bola de neve. Então, assim, como que isso me ajuda em toda essa escalada de aposentadoria? Como que ele pode ser uma ferramenta para te ajudar a enriquecer? Então, o episódio de hoje é sobre isso, é sobre esse efeito snowball, esse efeito bola de neve em finanças. Eu fiz um diagrama bem legal, eu vou mostrar nos slides seguintes, ele fica bem intuitivo de entender como que funciona. E eu espero que vocês utilizem essa ferramenta, esse jeito de investir para compor a carteira de vocês, tá bom? Bom, para começar aqui, né, o que que é o programa da escalada? Então, é justamente isso, né? Se você quer construir uma carteira de aposentadoria, de independência financeira, você precisa começar a dar esse primeiro passo, mas esse primeiro passo não precisa ser algo extremamente sofisticado, algo extremamente perigoso, de alto risco, mas ele precisa ser algo que faça sentido para o seu momento de iniciante. Então, o programa da escalada é justamente isso, é para cada degrau, para cada nível e para cada classe, vocês terem contato com determinados tipos de investimentos para vocês irem subindo na sua escalada, para vocês alcançarem a sua tão sonhada independência financeira, mas não de uma maneira assim, de qualquer investimento em qualquer momento, não, para cada etapa, para cada meta de cada degrau, ter um nível um tipo de investimento e diversificando aos poucos, ir aumentando o seu repertório e o seu conhecimento aos poucos para compor essa carteira de aposentadoria, tá bom? Bom, para quem que é esse vídeo? Esse vídeo é justamente para quem está começando a investir, tá? Até para as pessoas que já têm ativos na sua carteira, vou mostrar os tipos de investimentos que compõem para fazer o efeito de bola de neve. Às vezes você já tem esses tipos de ativos, mas não sabe como pode-se fazer o bom usufruto dele, tá? Então, para quem está começando a dar os primeiros passos, para quem quer antecipar a aposentadoria, então tá nessa construção de carteira de aposentadoria, para quem quer viver de renda, que na minha visão deve ser um dos focos das pessoas, para a gente não precisar ficar dependendo dos sistemas do governo ou dependendo da imposição de alguém para nossa liberdade, para a gente poder fazer o usufruto do nosso esforço, tá? E para quem quer independência e não viver de renda e não depender de INSS aqui, justamente. Para quem que não é esse vídeo, então para quem não está muito interessado nessa questão de investimento, de liberdade financeira, ou também para quem já está amplamente feliz com a situação financeira de agora e para essa pessoa realmente não faz sentido ficar estudando sobre finanças, tá? Então aí esse vídeo não é para vocês. Ou para também quem não quer ter um atalho, quem quer ter uma diquinha rápida para ter um ganho exorbitante em pouco tempo, esse vídeo também não é para você. Aqui é a construção, e essa construção, esse snowball, demanda muito tempo, energia, esforço, consistência. Então, não é para quem quer ter uma diquinha rápida para ter ganhos mirabolantes, tá bom? Bom, quais são os benefícios de vocês entenderem o que que significa esse efeito snowball, como que eles podem te ajudar de alguma forma, mesmo se vocês não utilizem isso eventualmente?
Bom, o primeiro ponto aqui que eu coloco é a questão justamente da consciência, tá? Se você tem a consciência sobre uma forma de investir, isso daqui pode te ajudar e muito a acelerar o seu patrimônio. Então, você aumenta o nível de consciência, você pode ter uma possibilidade de aumentar a aceleração do seu nível de patrimônio, da sua construção de patrimônio. Quanto mais consciência, mais repertório, quanto mais repertório, mais ativos e estratégias vocês podem ter acesso. Quanto mais repertório, mais vocês podem aproveitar das oportunidades e acelerar a construção do seu patrimônio, que não é de um dia para o outro, mas sim é uma construção, é um plano de longo prazo, tá? Bom, entender quais investimentos realmente que fazem parte para eu poder construir essa questão do snowball. Então, não são todos os investimentos que podem ter esse efeito snowball. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho essa diferença entre rendimentos, entre a distribuição de lucros e como que o snowball funciona para finanças, tá? Possibilitar acelerar o processo de construção de patrimônio. Então, por ele ser pegar um determinado dinheiro e ser reinvestido, ele te possibilita uma aceleração de patrimônio muito interessante, mas precisa ter muita disciplina, tá? Não é assim tão óbvio. Futuramente, e isso daqui é um dos pontos bem interessante, principalmente para quem quer viver de renda, para quem quer viver do próprio patrimônio, para quem não quer ficar dependendo de nenhum sistema, de nenhum INSS, enfim, é justamente isso. Ó, futuramente, viver dessa renda passiva que vai ser gerada por esse efeito do snowball. No começo, vocês vão ter que trabalhar ativamente nesse efeito, mas depois, no futuro, é justamente o contrário, é você poder viver desta renda gerada pelo seu próprio patrimônio, sem ficar dependendo do que? Justamente daqui, do INSS, tá? Se você for ficar focando sua vida para viver do INSS, você vai ter muito sofrimento, porque vão ter várias reformas até a sua aposentadoria. Não sei que idade vocês têm, assim, se é 30, 40, 20 anos, até lá até os 65 anos, há uma chance muito grande de mudanças de regras, há uma chance muito grande de vocês têm que trabalhar muito mais do que vocês imaginam, não ter a aposentadoria aos 65, por exemplo, e aumentando aos pouquinhos, 68, 69, e também há uma possibilidade muito grande do valor ser cada vez menor. Porque a conta não fecha, né? Nos outras lives, eu fui falando sobre o sistema do INSS, que tem uma live bem legal que eu fiz, que é Você Não Vai Se Aposentar pelo INSS, que eu mostro certinho como que funciona e o porquê que é tão importante vocês construírem o próprio patrimônio, tá? Então, essa maneira de investir pode ser uma das grandes alternativas para vocês começarem a fazer o próprio patrimônio, tá bom? Bom, o que que a gente não deve fazer? Quando a gente começar a fazer essa questão de efeito snowball e tudo mais, uma das coisas que as pessoas ficam muito tendenciosas é justamente ficar pegando ativos que pagam mais, ficar querendo uma diquinha que seja a salvação, que vai te dar muitos dividendos em pouco tempo. Então, esse tipo de coisas isso não vai te ajudar, tá bom? Outro ponto aqui é ficar só escolhendo os ativos por quanto eles pagam de dividendos. Então, quando vocês forem selecionar os ativos, em vez de selecionar os ativos por uma qualidade, porque vocês acreditam na causa daquele ativo, porque vocês acompanharam o que são esses ativos ao longo do tempo e vocês acreditam que é muito interessante ser sócio deles, não, vocês só estão vendo única e exclusivamente um número e vocês vão atrás desse número que paga mais. Isso é um dos grandes erros de começar a fazer o efeito bola de neve de uma maneira correta, tá?
outro ponto que é muito interessante é justamente isso, ó, depender apenas de um ativo. Então, você está entendendo, por exemplo, o que que é o efeito snowball, como que você pode ir aumentando seu patrimônio, mas você não quer se dar o trabalho de ficar pesquisando muito, você só escolhe um único ativo e coloca todo o seu dinheiro nesse único ativo. Isso é de extremo perigo, porque esse único ativo pode te levar à ruína. A gente tem altos e baixos, a gente tem ciclos econômicos, a gente tem quebras de empresas. Se a gente colocar todos os nossos esforços em um único ativo, o risco à ruína ele é muito elevado, tá? E outro ponto que é muito interessante aqui, ó. Projetar resultados passados para o futuro e gerar frustração. O que que acontece? As pessoas elas vão analisar, por exemplo, uma lista de coisas que elas querem investir. O que que elas fazem? Elas só olham diretamente na rentabilidade. Ah, o quanto que rendeu no último mês? O quanto que rendeu no último ano? O quanto que pagou? E fica com essa visão bem periférica do todo. Isso não vai representar o que realmente vai acontecer com a sua carteira. Dou um exemplo, por exemplo, você vai investir em um fundo imobiliário. Aí você vai atrás de um fundo imobiliário que vai estar pagando os aluguéis, né, os dividendos, o maior dividendo possível. E aí você escolhe aquele númerozinho, aquele ticker, sem nem entender o que que ele faz, o que está por trás, por que está pagando aquele valor. E coloca todo o seu valor, seu dinheiro lá. O que que pode acontecer? Não quer dizer que no último mês ele pagou muito dividendo, que nos próximos meses eles pagarão. Então, esse é um dos erros gravíssimos que é muito comum de acontecer e que podem te levar a uma ruína quando vocês começarem a investir dessa forma para compor o efeito do snowball, tá, gente? Então, nunca fiquem escolhendo somente por um resultado anterior e nunca fica projetando apenas um resultado para o resto da, né, para o resto da sua vida, para sua carteira inteira. Você tem que ver uma projeção ao longo do tempo, como que esses ativos se comportaram em momentos de crise e tudo mais, tá? Então esses são alguns pontos do jeito errado de começar a construir o seu patrimônio através do snowball. Bom, então agora vamos entrar aqui certinho no que é esse tal do efeito snowball em finanças, o que que significa? Eu até coloquei aqui, ó, essa figurinha que é bem representativa, porque ela é isso mesmo. A gente vai começando assim, ó, com algo muito pequenininho, uma bolinha, e aí ela vai descendo e vai crescendo, e vai crescendo, e vai crescendo com o próprio dinheiro feito por ele mesmo. Tá, eu vou mostrar para vocês certinho. Vou mostrar quais são os tipos de ativos que podem compor esse efeito snowball. Vou mostrar para vocês como que é essa estratégia. Eu fiz um diagrama de um resumo que ficou bem didático e espero que vocês gostem. Bom, vamos começar aqui, ó. O que que é esse efeito snowball? Eu coloquei aqui como se fosse um processo de construção de patrimônio, tá? Quais são os ativos que podem fazer parte desse efeito snowball? Então, aqui, ó, são as ações, são os fundos imobiliários, e além dos fundos imobiliários, hoje a gente está tendo acesso também aos FIAGROS e FIINFRA, eles são relativamente novos, né? Esses crescem, para falar bem a verdade, os fundos imobiliários têm poucos anos também, o FIAGRO e FIINFRA foram nos últimos 5 anos, eles são extremamente novos. Todos eles são tipos de ativos pagadores de dividendos. Então, o efeito snowball, ele está focado em pagamento de dividendos, tá? Então, os ativos que participam desse efeito snowball são esses: ações, fundos imobiliários, FIAGRO, FIINFRA, e todos eles são pagadores de dividendos. E olha aqui o diagraminha que eu falei para vocês, para ficar bem didático. Como que funciona esse efeito snowball? Como que eu vou poder fazer assim essa maquininha de acelerador de patrimônio? Como que eu posso fazer o meu dinheiro trabalhar cada vez mais para eles? No começo, gente, tem uma postura nossa ativa para começar aquela bolinha que é bem pequenininha de vocês receberem dividendos, ela precisa crescer e para ela crescer vocês vão colocando dinheiro no começo, mas com o tempo ela vai ser possível com o dividendo que ela gerar
pagar novas cotas. Então, é sobre isso que é o Snowball. Vamos aqui um passo a passo para a gente ver como é que funciona. O primeiro ponto é você compra ações. Quando eu falo ações, pode ser todos aqueles tipos que eu falei para vocês: ações, fundos imobiliários, Fiagro, Finfra, tá? Vocês compram as ações, as cotas, vocês compram cotas de ações, tá? Frações de ações. Se vocês não têm muito dinheiro, eu não tenho dinheiro para começar, eu não tenho dinheiro para comprar a cota mínima, o lote padrão de ações, que são 100, né? Compra frações de ações, por exemplo, Vale está em torno de, sei lá, R$ 6.000. Eu não tenho R$ 6.000 para comprar a cota padrão de 100 cotas. Compra 20 cotas, compra frações de ações, compra 40 cotas, então faz o proporcional baseado no que você tem capacidade hoje, tá? De fazer essa composição. Outro ponto também, esqueci de reenfatizar no slide anterior, mas é que é muito importante, essas ações e esses Fiagro, Finfra ou fundos imobiliários, eles precisam ser os que pagam dividendos. Como assim? Principalmente ações, tem muitas ações que não pagam dividendos. O que que isso significa? Tem muitas ações que elas não dão lucros. Tem muitas empresas que não estão dando lucros. Se vocês forem analisar, por exemplo, grandes varejistas, elas não estão dando lucro, então elas não estão pagando dividendos. Ou empresas que pagam até dividendo, mas pagam muito pouquinho, ou empresas que estão em recuperação judicial e tudo mais, elas não servem para esse efeito snowball. Como que vocês podem escolher boas ações para esses efeitos snowball? São as ações que são mais duradouras, que elas já estão assim provadas pelo tempo, ao longo do tempo, que vocês utilizam no seu dia a dia. Então, esse tipo de ação, por exemplo, luz, você usa eletricidade para tudo. Você já pensou quais são as empresas que estão por trás da luz chegar até a sua casa? Então, eu tenho geradores, transmissores de energias. Então, tem várias coisas por trás de coisas que vocês usam no dia a dia. E tem vários setores que eles são comuns pagar dividendos porque eles têm uma estrutura que é mais perene, que ela é mais estruturada e que sempre vai acontecer de uma maneira bacana. Então, escolher boas ações é essencial, tá, gente? Não são qualquer ações que entram nesse snowball, são as ações boas pagadoras de dividendos. Como que você vê isso? Vocês vão analisar, por exemplo, no site do Fundamentos e tudo mais, as ações ao longo dos anos, como que elas se comportaram em termos de flutuações e pagamentos ao longo dos anos, tá? Aí que vocês vão conseguir ter uma noção de quais as ações que são bacanas para vocês para entrar nessa questão do snowball. Bom, dito tudo isso, compra ação, frações de ações de fundos imobiliários, FII, Fiagro. Comprei algumas cotas. Essas pequenas cotinhas no começo, elas vão te gerar pequenos dividendos. Então, vai crescendo na proporção do quanto você consegue alocar. Você conseguiu alocar pouquinho no começo, você vai receber dividendos, mas você vai receber dividendos pequenininhos no começo. Se você estiver construindo uma carteira, por exemplo, de fundos imobiliários, os primeiros dividendos vai assim te pagar uma bala, vai te pagar um cafezinho, é muito pouquinho o valor, tá? Mas aí o que que você faz? Você pega esse valor que você recebeu desse dividendo. Então assim, tenho dividendo aqui, comprei ação, essa ação, esse fundo imobiliário gerou lucro. Esse lucro ele é distribuído pelo cotista, então você é um cotista, então você recebe uma parte desse lucro baseado na quantidade de cotas que você comprou, beleza? Aí você recebeu bem pouquinho, mas o que que você faz? Você pega esse pouquinho que você recebeu e investe de novo e compra mais cotas. Você vai colocar mais dinheiro no começo, além desse valor que você está recebendo de dividendo, você vai aqui entrar com mais dinheiro, tá? Por quê? Porque você está construindo o seu patrimônio. Então, não é na primeira vez, a não ser que você tenha um valor muito grande para investir de uma vez, mas se você está nessa escalada de construção, o que que você vai fazer? Você pega o dividendo, faz um aporte maior
e junta o dividendo com esse aporte maior para comprar mais cota, tá? Aí o que que vai acontecer? Você vai ter mais cota porque você comprou mais, né? Aqui você está comprando mais ações. Então, aqui você comprou a primeira vez, aqui você tem o que você comprou a primeira vez, mais um pouquinho mais. O que que acontece? Se você comprou 100 aqui e aqui você colocou mais 100, aqui você vai ter 200 cotas. Ou seja, nessa primeira vez aqui, você recebeu um dividendo em cima de 100. Vamos supor aqui. Aí aqui você está recebendo um dividendo em cima de 200 cotas, porque você comprou mais, você usou uma parte do dividendo, você colocou mais dinheiro e você comprou 200 cotas. Se você tem 200 cotas, o que que você vai ter? Mais dividendo, tá? Então, esse efeito snowball é justamente isso, você tendo uma quantidade de cotas suficiente, assim, vai crescendo aos poucos esses dividendos e vai chegar num ponto que você vai entrar no efeito snowball. O que que isso significa? Você vai chegar numa quantidade de cotas de ações, de fundos imobiliários e tudo mais, que vai ser possível você reinvestir, você comprar novas cotas com esses próprios valores que vocês estão recebendo, tá? No começo, para você acelerar a carteira, você vai começar a colocar bastante dinheiro aqui. Então, você, com o seu esforço, você vai colocando mais e mais dinheiro junto com os dividendos. Então, você soma o seu dividendo com o valor do seu esforço. Vai chegar em um momento que você vai já ter colocado tanto esforço, você vai ter tantas cotas, que a quantidade de dividendos que for feita aqui ela vai ser suficiente para comprar uma quantidade de ações. Ou seja, você não vai mais precisar fazer aportes, você vai poder reinvestir o próprio valor que vocês receberem. Esse que é o efeito snowball, ou seja, aqui, ó, essa é a diferença, tá? Aqui eu estou colocando o meu esforço, tá vendo? Eu estou colocando dinheiro, 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 junto com o dividendo que eu estou recebendo. Já aqui, eu tenho uma quantidade tão grande de cotas, que o valor das cotas, que o dividendo dessas cotas, ela é suficiente para comprar novas frações de ações. Ou seja, vai ter um momento que você nem vai precisar mais colocar aportes, porque com o que você já está recebendo, vai ser possível comprar mais ações. E é esse que é o mágico efeito do snowball. É o seu próprio dinheiro comprando mais dinheiro. É o próprio dividendo sendo capaz de comprar mais cota. E se você tem mais cota, você vai receber mais dividendo. Então fica esse efeito bola de neve mesmo. Então, mesmo se você, por exemplo, eu não tenho mais fonte de renda, eu não tenho aqui mais como colocar dinheiro, não tem problema, porque aqui você já vai estar num ponto que você já vai ter o dinheiro suficiente rendendo para comprar mais cotas, tá? Então, nesse ponto é o que vira o efeito snowball. Você pode continuar colocando mais dinheiro? Pode continuar colocando mais dinheiro, porque aí você vai ter mais dividendo e vai ter a possibilidade de comprar mais frações. Mas se você quiser só deixar o seu dinheiro trabalhar sozinho e fazer esse reinvestimento ativo nos ativos que você já tem, aí você entra nesse efeito bola de neve. Então, vocês entendem que aqui, nesse exato ponto aqui embaixo, vocês não estão colocando mais dinheiro, vocês não estão colocando mais esforço, vocês estão utilizando o esforço do próprio dinheiro para comprar mais cotas. Então, vocês estão usando os próprios dividendos que as ações estão gerando para comprar mais ações, para comprar mais fundos imobiliários, para comprar mais Fiagro, para comprar mais FIINFRA. Então, esse é o grande efeito bola de neve. É quando o seu próprio dinheiro é capaz de comprar mais cotas desse dinheiro, tá? Então, quanto mais cotas, mais dividendo, quanto mais dividendos, mais cotas. E fica essa maquininha de gerar mais cotas e de gerar mais dividendos, tá? Esse é o grande efeito do snowball. Então, aqui eu trouxe mais alguns pontos, tá, gente? Dividendos. O primeiro ponto, aqui, quando a gente está saindo aqui, depois de que recebeu os primeiros dividendos, para você realmente entrar no efeito snowball, você não deve utilizar esse dinheiro, você deve reinvestir. Isso, gente, eu estou falando para se você quer gerar esse efeito snowball na sua carteira, tá? Então, não utilize. Então, você vai ver lá na conta da sua corretora caindo dinheiro, mas você não vai
usar para pagar coisa, para uma viagem e tudo mais. O que que você vai fazer? Você vai utilizar esse próprio dinheiro e reinvestir, tá? No início, novas cotas com investimento mais dividendo. Então, é bem aquilo que eu estava falando para vocês. No início, vocês vão comprar novas cotas com o esforço de vocês, mais o dividendo que vocês receberam. No começo, os dividendos são bem pequenininhos e eles vão crescendo ao longo do tempo, tá? Então, no começo, gente, não vai esperar que vocês vão receber um dividendo gigantesco que vai ser capaz de fazer várias coisas, reformar a casa. Não, vocês vão receber dividendos pequenininhos, porque isso é um efeito de construção ao longo do tempo, tá? Mas quando vocês chegam nesse ponto do snowball, é muito maravilhoso. Vocês vão ver, assim, brotando na sua conta da corretora, valores que você nem esperava, valores, assim, que vocês vão ser capazes de comprar novas cotas, que vocês não vão precisar fazer novos aportes com o esforço do trabalho de vocês, com o próprio esforço do dinheiro, vocês vão ser capazes de comprar novas cotas, tá? E compra de novas cotas com valor recebido pelas próprias cotas atuais. Isso é bem o que eu falei agora. Então, o que que você faz? Você compra novas cotas com o valor recebido pelas próprias cotas. Olha que mágico. Então, faz de conta que você tem, a gente estava falando da Vale, faz de conta que você tem ações da Vale. Aí você tem 100 no começo, aí depois tem 200, aí depois tem 300. Isso você colocando o seu esforço, o seu dinheiro, mais o dinheiro dos dividendos. Vai ter uma hora que a Vale, ela vai te pagar pela quantidade de cotas que você tem, ela vai te pagar tão bem os dividendos que com o valor que ela te pagar dos dividendos, você vai poder comprar mais cotas de Vale e vai poder aumentar o seu patrimônio. E aí, o que que ela vai fazer? Ela vai te pagar mais. E ela te pagando mais, você vai poder comprar mais. Então, você vê o que é um ciclo, né? Mas o que que acontece? Você precisa sair do começo. Se você conseguir vencer a parte do começo, que é a parte mais difícil, até entrar no efeito de snowball, você vai conseguir ser uma minoria da população, porque é muito difícil vencer o começo. As pessoas se desanimam pela quantidade, pelos valores, criam expectativas falsas e acabam não continuando. Então, assim, se vocês conseguirem vencer a inércia do começo, se vocês conseguirem colocar bastante esforço, vocês vão ser recompensados no futuro, tá? Então, aqui, ó, o que que eu fiz de resuminho aqui, ó? Quanto mais dividendos, mais cotas, quanto mais cotas, mais dividendos. Então, aqui é um resuminho bem simples desse efeito no snowball. Chegará o montante que o dividendo que você receberá vai poder pagar o seu custo de vida para você poder viver de renda sem depender do INSS e construir a sua própria aposentadoria. Então, assim, tá, eu tô fazendo, eu tô construindo, mas qual que é o meu objetivo nisso tudo? É bem isso daqui, ó. Tá? Pode ser, gente, o objetivo é de cada um, tá? Mas aqui um exemplo muito forte de objetivo de vida para vocês, que pode ser esse efeito do snowball, é justamente vocês chegarem numa quantidade de cotas, tanto de ações quanto de fundos imobiliários, que eles vão te pagar periodicamente uma quantidade de dividendos que vai ser suficiente para te sustentar, para sustentar o seu custo de vida, para que seja suficiente para pagar as suas contas básicas, que seja suficiente para você ter um conforto de vida, tá? Então, esse é um dos maiores, dos maiores prêmios mesmo, desse esforço para fazer o snowball acontecer. Imagina que todo mês, ou a cada trimestre, vai cair uma quantidade de dinheiro na sua conta que vai ser suficiente para te sustentar. Imagina isso acontecendo, gente. Imagina que você não vai precisar, assim, trabalhar assim por necessidade para poder pagar a conta, porque tem um monte de. Não, você vai poder trabalhar por opção, porque você sabe que o seu próprio patrimônio ele já está trabalhando para você, tá? Isso é o grande efeito do snowball. Esse é um dos grandes prêmios que ele pode te pagar se você for disciplinado e consistente.
Bom, gente, falando aqui, né? Falei tudo essa questão sobre o snowball, como que a gente faz, qual que é o ciclo, quais são os tipos de investimento. Vamos aqui para um resuminho. Se vocês realmente querem esse efeito snowball na carteira de vocês, como que vocês podem fazer isso, tá? O primeiro ponto é definir o valor que irá investir todos os meses para o efeito snowball. Então, lembra daquele diagramazinho que eu fiz para vocês no começo? Vocês compram ações, cotas e depois vocês juntam os dividendos com mais compra. Então, esse daqui é o valor que vocês têm que definir, que vai ser o valor de compra todo mês. Então, quantos reais vocês vão investir em ações? Quantos reais vocês vão investir em fundos imobiliários? Todos os meses. Então, define esse valor que vai ser de extrema importância para a composição desse efeito snowball. O segundo ponto é justamente definir quais são os ativos que vocês vão investir, né? Quais são as ações, quais são os FIIs, tá? Então, assim, não é na hora de investir que você vai escolher, você deve fazer essa análise antes. Você deve fazer essa análise não baseado no preço que está agora. Você deve fazer essa análise não baseada no que está pagando no último mês, tá? Então, faça boas escolhas, estudem quais ativos vocês querem na carteira, estudem quais fundos imobiliários vocês querem na carteira. Sempre coloque a pergunta: o porquê que eu estou investindo nessas ações, nesses fundos imobiliários, porque aí vocês vão ver um sentido real para você estar investindo. Se o sentido real é porque está pagando muito dividendo, liga o sinal de alerta, porque isso é um jeito errado. Lembra do comecinho, tá? Tem que ser porque você acredita no propósito. Sempre se coloque como societários das ações que vocês estão comprando e não só como um jogo que você acha que vai receber um prêmio ao longo do tempo, que você vai receber o que pagaram no mês passado, tá? Então sempre se coloque na posição de sócios, que vocês vão receber os lucros desses sócios, tá? E um ponto aqui que eu coloquei é analisar justamente o histórico desse DY, tá? Que é o Dividend Yield. Isso daqui é a discriminação para os dividendos. Então, se vocês forem naqueles sites como Fundamentos, por exemplo, para fazer análise de dividendo, vocês têm que, para esse efeito do snowball, para análise do histórico, ó, deixar bem claro aqui que é o histórico, não é o último, de dividendos, você tem que ver esse daqui, ó, que é o DY, que é o Dividend Yield, tá bom? E sempre escolher ações pagadoras de dividendos para esse efeito snowball, tá, gente? Não precisa ser, né? Quando vocês estão comprando carteira de ações, vocês podem ter várias estratégias e tudo mais. Tem empresas que elas são boas e às vezes não pagam dividendos porque elas estão reinvestindo na própria empresa. Vocês têm que analisar se vocês querem valorização de cota ou dividendos, tá? Então, às vezes, quando elas não geram lucros, é justamente porque está tendo um reinvestimento muito grande. Vocês precisam analisar qual que é a estratégia da empresa que vocês vão ser sócios, tá? Bom, qual que é o outro ponto aqui? Definir qual que é o valor da quantidade de cotas que pretende chegar com os ativos escolhidos. Nossa, esse ponto, gente, é muito importante, é o que ninguém faz. Relacionado com o quanto que você quer receber no futuro para viver de dividendos, tá? O que que acontece, gente? Às vezes as pessoas elas só vão investindo, determina aquele valor, por exemplo, vou investir R$ 100 por mês para comprar ações de Vale todo mês. Eu vou comprar cotas de Vale e vou investir todo mês R$ 100. Mas assim, em quantas cotas você quer chegar? Quantas cotas você quer chegar no futuro? Você quer ter 200 cotas? Você quer ter 5.000 cotas? Você quer ter 15.000 cotas? Esse valor de número de cotas é muito importante vocês definirem para cada ação, para cada fundo imobiliário que vocês entrarem, vocês definirem qual que é o futuro, como que vocês se imaginam lá no futuro vivendo de renda com essas cotas, tá? Por quê? Porque ele sim vai ser o drive para você, ó, por exemplo, faz de conta que você tem uma carteira com 5 ações.
E uma você quer ter 15 mil ações, outra você quer ter 2.000, outra você quer ter 3.000. Como que você vai balancear em qual que você vai investir se você nem sabe aonde que você quer chegar? Você vai ficar comprando baseado em o quê? Então, aqui, se vocês tiverem um destino, algo que vocês querem alcançar, se tem uma empresa que vocês gostam muito, que vocês acreditam na causa e vocês querem ter 15 mil cotas dela ao longo dos anos, você quer se aposentar com 15 mil cotas dela, você tem um norte para chegar. Bom, então eu estou comprando esse mês essa porque eu tenho que chegar nos 15 mil. Ah, vou comprar essa outra no mês que vem porque está com o melhor preço, entendeu? Então vocês vão tendo um norte aonde chegar, tá? E quanto que vocês querem de receber por cota de futuro de dividendos? Porque assim vocês conseguem calcular. Se você tem um número de cotas total, vocês conseguem fazer uma média de projeção de quantos dividendos eles vão te pagar, para vocês justamente fazer essa análise, né, de quais ativos vocês querem ter na carteira e quanto que elas vão te pagar no futuro, meio que com quanto que você quer viver de renda, com quanto que você quer ter de independência financeira. Então sempre, gente, tenha um target muito claro aonde vocês querem chegar. Para tudo, tá? Não invistam só para investir, vocês têm que ter um target, é super importante. E, por fim, fazer os investimentos periódicos, né? Então, vocês vão decidir o qual que é. Agora, você vai começar a fazer os investimentos periódicos. E aí, é a chave de ouro, né? Quando você receber os dividendos, você reinveste para comprar mais cota para você entrar nesse efeito de bola de neve. Então, gente, escolha bons ativos, faça esses aportes, tenha um bom planejamento, tenha um número de cotas que vocês querem chegar. Faça esses aportes mensais junto com os dividendos, tá? Que aí vocês vão ter esse aceleramento essa aceleração de construção de patrimônio e analisar periodicamente o progresso, o quanto que você tem e o quanto você que falta para atingir a meta. Gente, se vocês não gerenciam o patrimônio de vocês, vocês acabam desanimando, vocês acham que o esforço não está valendo a pena, vocês acabam se perdendo e acabam gastando dinheiro em outras coisas que não fazem sentido. Então, se vocês tiverem uma análise periódica, eu recomendo ao menos uma vez por mês vocês fazerem um inventário financeiro. Isso é a minha recomendação lá na escalada, de você realmente pegar tudo que vocês têm de patrimônio, tudo que vocês têm de investimento, quais investimentos vocês fizeram esse mês, etc e tal, e ver o progresso dessa construção de patrimônio. Se vocês não enxergarem isso, vocês vão desanimar principalmente no começo. Então é extremamente importante vocês sempre valorizarem o esforço de vocês. E um dos pontos que podem ajudar muito é justamente fazer esse inventário financeiro, essa análise periódica do progresso. Um exemplo importante desse tipo de snowball, por exemplo, comecem a anotar os dividendos que vocês vão ganhar. No começo, vocês vão ganhar dividendos do tamanho de uma balinha, assim, para comprar uma bala, um tic-tac. É isso que vocês vão receber, são centavos, tá? Mas depois aí começa a aumentar. Aí você vai fazendo algumas referências, assim, com coisas que você pode adquirir com esse dividendo. Então vai aumentar para um cafezinho, para uma água, aí daqui a pouco aumenta para uma refeição, aí daqui a pouco aumenta para uma conta, daqui a pouco aumenta para 5 contas de luz, assim, sabe? Então você vai vendo, vai sentindo o crescimento do seu esforço. Então, essa etapa 6 aqui eu acho de extrema importância, é uma das coisas que eu enfatizo em muito lá na escalada, tá bom? Gente, esse é o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje, tá? Então, aprenda a investir, a ser independente, a construir o seu próprio patrimônio, a sua independência e a sua aposentadoria. Não dependa dos governos, de sistemas falidos, de INSS. Faça aportes mensais, se paguem primeiro e sempre, sempre, sempre estude e aprenda novas oportunidades, porque é isso que vai ser um potencial acelerador de construção de patrimônio, tá, gente? Esse é o recadinho que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que vocês tenham gostado de entender o que é um pouquinho desse efeito snowball e apliquem na vida financeira de vocês, tá bom? Um grande abraço e até o próximo episódio da Escalada. Tchau, tchau.